Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Souza, de História, e trago para vocês hoje isso aqui, ó. Rota de Aprofundamento em História, do caderno A Humanidade e a Natureza, Interações e Perspectivas de um Futuro Sustentável. O tema da nossa aula é Colonização do Brasil e a Degradação dos Recursos Naturais. Vamos hoje entender como o processo de colonização gerou a ocupação de novos espaços e, consequentemente, a degradação e a alteração do modo de vida em todos esses espaços que foram sendo ocupados aí pelo processo de colonização. Tudo bem? Vem comigo então. Olha só. A colonização portuguesa, ela foi iniciada aqui, ó, em 1500, e ela foi motivada por riquezas. Essa colonização marcou o início da exploração dos vastos recursos naturais que haviam, que existem até hoje, inclusive, no Brasil. Mas, obviamente, existiam muito mais recursos aqui no Brasil. Esses recursos foram explorados pelos portugueses a partir de 1500. Junto com essa exploração, obviamente, tiveram que vir para cá muitas pessoas para participar desse processo. Então, nós tivemos também a ocupação dos espaços. Tudo bem? Gente, esse modelo de colonização exploratório, não é? Começa aí com a exploração do pau-brasil. Então, o pau-brasil é o início da devastação dos nossos recursos naturais por parte dos portugueses. E a ocupação dos espaços, obviamente. Ele é tido, o pau-brasil, como o primeiro ciclo econômico. Foi o primeiro ciclo da economia colonial brasileira. Sua exploração intensiva visava atender à demanda europeia pela tintura vermelha que havia dentro do pau-brasil. Era uma tintura que era muito útil, principalmente para atingir o tecido da nobreza, né, das pessoas mais ricas, tingir de vermelho. Usava-se muito esse recurso na época. Outra coisa, a madeira também ela era muito valorizada para móveis e artigos de luxo. Na Europa fazia-se até violino com a madeira do pau-brasil. E essa exploração foi feita de maneira predatória. Então, utilizaram métodos predatórios para a extração do pau-brasil. E isso vai devastar a Mata Atlântica brasileira. Porque o pau-brasil, pessoal, ele está na chamada Mata Atlântica brasileira, que é essa área de floresta que percorre o nosso litoral. Inclusive, vocês sabem que hoje nós só temos 24% da Mata Atlântica originária? E isso se deve a essa extrema predação sobre o pau-brasil. Essa extrema exploração a qual os portugueses impuseram na Mata Atlântica em busca do pau-brasil, que era muito útil na Europa pelo pigmento vermelho, né, pela tinta vermelha e pela madeira. Tudo bem? Tudo certo até aí? Vem comigo. E outra coisa, pessoal, é que isso resultou no desmatamento, na perda da biodiversidade e conflito com os povos originários que ali se encontravam. O outro ciclo econômico que vem após o pau-brasil é a lavoura da cana-de-açúcar. Pessoal, a cana-de-açúcar, o açúcar, ele era muito valioso na Europa. Muito valioso. E descoberto no Brasil ali a possibilidade de cultivar o açúcar, tornou-se aqui, pessoal, o maior polo produtor de açúcar do mundo. O Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do mundo e que era um item muito valioso para o europeu. A lavoura canavieira, pessoal, ela se expandiu muito por aqui. O Brasil reunia solo e clima favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, a expansão da lavoura exigiu novas áreas para o plantio. Novas áreas foram sendo ocupadas. Isso levou ao desmatamento em larga escala da Mata Atlântica brasileira. Porque o ciclo da cana-de-açúcar, ele também é feito no litoral, principalmente na faixa que vai ali para o Nordeste brasileiro.
Uma outra coisa que isso gera, não é, como consequência aí do desmatamento, é um impacto climático e hídrico. O desmatamento, pessoal, ele impactou e impacta diretamente o clima e os recursos hídricos de qualquer região. É assim até hoje, porque, como nós sabemos, a floresta lança muita umidade na atmosfera. Então isso aí impacta nas chuvas, impacta no clima local, impacta em diversas áreas. Uma outra área impactada diz respeito à erosão e à desertificação. Como consequência do desmatamento, nós temos uma erosão maior do solo, assoreamento de rios e a desertificação. Ou seja, com o desmatamento para produzir cana-de-açúcar, nós temos aí a perca da cobertura vegetal originária, as florestas. E, consequentemente, nós temos todos esses problemas ambientais que vão surgindo. Tudo certo? Olha só. O próximo ciclo econômico explorado aqui pelos portugueses é a mineração. E a mineração, pessoal, ela é extremamente agressiva com o meio ambiente. A mineração que no Brasil começa ali no século XVIII, na região de Minas Gerais. A corrida para as minas, a descoberta de ouro e diamantes, atraiu uma corrida para essas áreas de mineração e isso causou grande impacto ambiental. Gente, a descoberta de ouro causou a vinda de muitos exploradores para cá. Muita gente que queria enriquecer às custas desse minério. E isso causa uma degradação sem medidas, porque olha só, as técnicas utilizadas na época, elas eram extremamente rudimentares. Eram técnicas rudes que impactaram os rios e o solo. Houve desvio de cursos de água e contaminação por mercúrio. Não sei se você sabe, mas o mercúrio é muito utilizado na mineração porque ele é capaz de juntar as partículas mais finas do ouro. E aí depois que ele é aquecido, o mercúrio evapora e o ouro fica. O problema é que o mercúrio, ele é muito tóxico para o ser humano. E aí quando ele entra em contato com os mananciais, com a água, com o solo, acaba contaminando tudo isso e prejudicando o ser humano, o próprio ser humano. Então, pessoal, essas técnicas rudimentares de extração de minério causaram aí muita poluição e muito prejuízo à saúde. Como nós sabemos, né, o desmatamento e a poluição dos rios prejudicaram e até hoje continuam prejudicando a saúde das populações. E a mineração, naquela época, com técnicas bastante rudes, causaram aí o desequilíbrio ambiental. Gente, olha só, o que aprendemos hoje? Aprendemos hoje que a colonização e o meio ambiente estão amplamente interligados. É um momento que nós temos no Brasil a inserção de mais pessoas. Então, nós temos aí os espaços sendo ocupados. E não é só o espaço rural que vai sendo ocupado. Ao longo da cadeia produtiva, né, ao longo do que se é produzido, precisa extrair, mas precisa também se transportar. Então, precisa se transportar de navio, então cria-se um porto. Ao redor do porto, cria-se uma cidade. E isso automaticamente vai impactando aí no processo de urbanização e industrialização. As políticas ambientais nunca foram prioridades, principalmente na época do Brasil colônia. Então, nós tivemos diversos problemas que perduram até os dias atuais. E, atualmente, nós temos consequências de tudo isso, como a pouca cobertura de área vegetal nativa, principalmente na zona da mata brasileira. E isso, pessoal, traz impactos diretos. Esses ciclos extrativistas de maneira desordenada trazem impactos diretos na fauna e na flora.
prejudicando toda a vida silvestre brasileira, a vida selvagem, prejudicando as nossas florestas, prejudicando a nossa cobertura de mata nativa. Tudo isso para quê? Para a mineração? Sim, mas também foi feito e continua sendo feito em larga escala para a agricultura e para a pecuária. Então, as coisas que aconteceram no Brasil colonial continuam, inclusive, a acontecer, né? Algumas coisas continuam a acontecer aí, como, por exemplo, os desmatamentos, as queimadas, tudo isso para gerar, por exemplo, pasto, para gerar uma área de plantio. Só que isso, pessoal, traz consequências. Nós temos aí o desmatamento, alterações climáticas a nível local e até a nível global. O ser humano, com todo o gás carbônico das queimadas que joga na atmosfera, acaba acelerando o processo do aquecimento global. E aí, pessoal, a gente presencia momentos de extrema seca, quando não eram para acontecer, tempos muito chuvosos, períodos muito chuvosos, além do normal, e tudo isso vai afetando a dinâmica do clima a nível local e a nível global. Vai afetando a dinâmica das cidades, vai afetando a dinâmica da natureza, do meio ambiente. E tudo isso começa onde? Já no processo de colonização do Brasil. Espero que vocês tenham absorvido, entendido, não é, toda essa problemática que começa lá na colonização. Espero vocês muito em breve, em um próximo encontro. Até lá, tudo de bom.